Fase 2. Então a gente encerrou a fase 1, tá, gente? Agora a gente vai para a fase 2. Eu tô me mexendo bastante hoje porque eu tô com bastante dor nas costas, tá? A idade tá batendo, então às vezes eu tenho que me mexer um pouco. Fase 2 é a fase inspiratória, tá? Então, fase inspiratória, guardem, inspiração. Então, é quando o ar está entrando para o meu paciente, está entrando no pulmão do meu paciente. O que vai acontecer? Na fase inspiratória, eu posso ter alguns problemas relacionados com a necessidade de fluxo inspiratório. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse mesmo gráfico. Olha aqui, ó, o paciente inspirou, né? E aí, aqui ele disparou, certo? Beleza. De repente, ele veio aqui e inspirou de novo. Ele fez uma sincronia de ciclagem, como a gente falou. Só que tem alguns determinados momentos, por exemplo, que o paciente vai negativar tanto aqui, porque ele precisa tanto de fluxo, que a gente não vai conseguir entregar o fluxo adequado para ele. Então a gente se concentra nessa imagem aqui, ó. Ele vai negativar tanto, 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 mas o ventilador não vai conseguir entregar para ele. Então ele vai fazer uma assincronia de fluxo, a gente chama de fome de fluxo. Então o que acontece? O meu paciente ele precisa de ar. Geralmente, como que o paciente faz a sincronia de fome de fluxo? Ele faz aquela inspiração assim, ó. Ele faz. E a gente vai ver aqui na curva, ó. Ó, ele sobe, ó. Ó. E aí você vai perceber que vai ter uma oscilação na curva, como se fosse uma curva de cobra, né? Uma cobrinha na curva. Então, esse paciente ele está com fome de fluxo. Esse paciente ele precisa de uma entrega de fluxo maior. E como que eu vou corrigir isso daí, né? Vai depender da modalidade que eu tô. Então, existe uma coisa chamada rise time na ventilação por pressão controlada ou na ventilação por pressão de suporte. Rise time é o tempo de rampa. É isso aqui, ó. Tempo de rampa mais rápido, tempo de rampa mais lento. Tempo de rampa muito rápido gera uma sincronia, eu vou falar daqui a pouco. E tempo de rampa muito lento gera outra sincronia, que é a fome de fluxo. Então, o rise time, para cada ventilador, ele funciona de uma forma. Então, olha aqui, ó, um rise time mais rápido, um rise time mais lento, um rise time super lento. Contração do paciente aqui, ó, contração do paciente aqui, contração do paciente aqui. Olha que interessante. Quando o meu rise time está mais rápido, ele acaba contraindo um pouco menos o diafragma. Quando o meu rise time fica mais lento, ele contrai mais. Quando o rise time fica mais lento ainda, ele contrai mais ainda. Por quê? Porque eu estou entregando o fluxo muito lentamente e ele quer o fluxo mais rápido. Então eu preciso entender que eu preciso entregar esse fluxo para o meu paciente da forma adequada. E aqui nesse caso, por exemplo, eu estou entregando ao meu paciente um fluxo basicamente lentificado e ele precisa fazer muito esforço porque ele precisa do ar. Se o fluxo está lento, o ar está entrando mais devagar, vamos dizer assim. Só que ele quer mais rápido. Então eu preciso ajustar. E como que eu faço isso? Olhando para o meu paciente. Como que eu vou olhar para o meu paciente? Eu vou olhar para os gráficos de pressão. E junto com o gráfico de pressão, eu vou verificar, por exemplo, essa depressãozinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó uma depressão aqui. Aqui tem menos, mas aqui, ó, o gráfico tá ficando com uma leve concavidade. Por que tem essa depressão? Porque ele contrai, ele faz assim, ó. Ele quer fluxo, ou ele faz muito forte. Ele quer um fluxo muito rápido e eu estou entregando o fluxo muito lento. Mas não adianta só você olhar para o ventilador. Você precisa olhar para o paciente. Tá? Então, o rise time você vai encontrar em todos os ventiladores novos. Cada ventilador tem um nome. Tempo de rampa, rise time, uns é em porcentagem, outros é em milissegundos. No maquê novo da Bennett, no servo novo é retardo respiratório. Então, cada um tem um nome. Por isso que a gente precisa ler o manual.
Se eu tiver impressão controlada, eu posso regular a velocidade do rise time. Porque em volume controlado eu não regulo o rise time. Em volume eu regulo o fluxo. Lembra? Eu dou fluxo. Fluxo de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, do que eu quiser. Agora, quando eu estou em pressão controlada, o fluxo é livre. Não é que ele é livre, ele é decorrente da complacência e da resistência. Então, se eu quiser entregar mais fluxo, eu preciso entregar o rise time mais rápido. O que é o rise time? É a quantidade de pico de fluxo que eu vou entregar. Então, vamos supor que eu vou entregar um fluxo de... Eu estou lá ventilando em pressão controlada de acordo com a complacência da resistência do meu paciente, sei lá, está entrando 60 litros de fluxo. Se eu gero um rise time de 50%, por exemplo, eu vou entregar 50% desse fluxo aqui no pico. E os outros 50% serão distribuídos no resto do ciclo inspiratório. Se eu gero um rise time de 80%, eu vou entregar 80% desse fluxo no pico, aqui ó, subindo. E o resto eu vou distribuir na continuidade do ciclo ventilatório da inspiração. Quando eu uso o rise time muito rápido, tem uma coisa chamada overshooting. Né? O rise time é tão rápido que você vai ver uma espícula. Tá vendo aqui? Ó? Ele sobe uma espícula, depois ele desce e volta. Por quê? Eu estou entregando um rise time tão rápido que a hora que eu entrego esse fluxo, a válvula INS do ventilador fecha rapidamente e depois ela abre. Né? E aí ele faz esse pico. Ah, mas aí isso daí gera algum problema para o paciente? Se ele tiver sedado, não. Não vai gerar problema nenhum. Se ele tiver drive, você pode gerar uma sincronia depois de disparo ou de ciclagem por conta desse overshooting. Então não é interessante você fazer isso. Se você dá um rise time muito lento, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele está puxando o ar. Ó. Aí aqui ó, ele puxou mais forte. Subiu e voltou. E depois ele expirou. Por quê? Ele está com fome de fluxo. Ele está com necessidade de fluxo. Algumas pessoas chamam isso de undershooting. Eu estou dando pouco fluxo, abaixo do que ele precisa. Tá? Se for em... desculpa, passei sem querer. Se for em volume controlado, eu preciso controlar o fluxo que eu vou dar. Então, lembra que eu falei que a gente precisa entender de ventilação mecânica básica? Porque em volume controlado, o que determina a velocidade que o ar vai entrar no pulmão? É o fluxo. Eu ponho o volume e o fluxo. O tempo INS é decorrente do volume e do fluxo. Ah, mas tem alguns ventiladores em volume controlado que eu não coloco fluxo, eu coloco tempo INS. Tudo bem. Você tem que entender que quanto menor o tempo INS, maior o fluxo. Então, se eu tenho uma fome de fluxo, eu preciso diminuir o tempo INS para aumentar o fluxo, a velocidade de ar. Muitas vezes as pessoas colocam o paciente para ventilar em volume controlado e no Newport isso é muito comum, porque o Newport ele te dá a opção de fluxo ou de tempo INS em volume controlado. E aí a pessoa põe o paciente em volume controlado com o tempo INS de 1.0 para ventilar. Não adianta, deixa em pressão, porque você está colocando o volume controlado com o tempo INS de 1.0, dependendo do volume que você está usando e do tempo INS, você está dando um fluxo de 30, de 20. O cara vai ter fome de fluxo. Se ele tiver um pouquinho de drive, ele tem fome de fluxo. Então, eu preciso ventilar em volume para usar fluxos um pouco mais altos, como 50, 60, 70, 80. Então não adianta eu colocar em volume controlado e ventilar com fluxo baixo. Né? Agora, se eu tiver em pressão controlada, eu preciso entender como funciona o rise time. Então amanhã, vão para frente do ventilador dos pacientes. Não precisa ser no paciente, tá? Para você não fazer nada assim errado com o paciente, porque você vai ter que testar, então não vale a pena você fazer esse teste no paciente. Mas pega o ventilador mecânico do hospital de vocês, põe um pulmão teste e começa a testar o rise time da pressão controlada. Em PSV, você também tem rise time, né? Para você controlar esse tempo de rampa. Né? Então vai para frente do ventilador, treina no pulmão teste, vai lá no meu Instagram depois, baixa os simuladores, treine nos simuladores. Hoje dá pra gente fazer um monte de coisa, galera. O que não dá é pra gente não fazer. Nós precisamos ofertar o melhor pro paciente.